Ministério. Esta é uma pregação que não se ouve sempre, mas é a pregação para líder. Nós temos que deixar de nos enganar e começar a ter vida com Deus. Com certeza os pastores e líderes, quando eram ovelhas, buscavam muito mais a Deus do que buscam hoje. Sabe por quê? Porque hoje você se prostituiu com o ministério, com a igreja, com a função, um monte de coisa. Hoje a igreja é mais importante que Deus na tua vida. E quer que eu te fale uma coisa? A igreja tem sido às vezes mais importante do que a tua própria mulher e teus filhos. Sabe o que você chama isso? Prostituição. Você está se prostituindo com o ministério. Falsos valores. Nós temos que aprender uma coisa. Deus não te pôs no ministério para você fazer o ministério. Deus te pôs no ministério porque, primeiro, antes de tudo, Ele quer você como um adorador, que o adore em espírito e verdade, como um verdadeiro filho. A consequência do nosso ministério é o tempo que nós investimos com o dono do ministério. Tem muita gente levando no braço. Antes de ir para Angola, eu preguei para alguns pastores que estavam lá na Piedade. Quem está pagando a sua passagem? Esta pregação, inclusive, tem gravada aí. Jonas não queria ir para Nínive, mas queria ir para Tarsis. E ele chega em Jope e compra a sua passagem. Para ir para Nínive, ele foi de graça. Para Tarsis, ele tinha que pagar. Para ir para Tarsis, ele estava cansado e foi dormir. Para Nínive, ele andou 2 dias sem parar, porque aí ele estava no plumo de Deus. Ele não se cansava, ele tinha vigor, ele tinha força. Você quer saber se o teu ministério está na direção de Deus? É só você analisar quanto você está cansado. Porque quando eu estou na direção que Deus me pôs, eu não sinto canseira. As minhas forças se renovam. Eu tenho força o tempo todo e tenho vigor. Os meus discípulos me perguntam assim: pastor, mas como o senhor aguenta? Tem dias que eu vou dormir às 3, às 4:30, já estou no aeroporto, amanheço em uma cidade, anoiteço em outra. Eu digo, é porque eu estou no centro da vontade de Deus. Não sinto canseira, por este motivo. Porque é Deus me revigorando. Meus amados, a palavra de Deus diz que Elias veio para restaurar tudo. Algumas coisas serão restauradas nesse tempo. Primeira coisa é a verdade. Preste atenção. Deus fala com Eva: o fruto do teu ventre pisará a cabeça da descendência do diabo, da serpente. Qual é a descendência do diabo? Qual que é? Qual é a descendência do diabo? A mentira. Ele é o pai da mentira. Então a primeira coisa que tem que ser restaurado é a verdade. A verdade vos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós achamos que a verdade é só conhecer a Jesus. Eu tenho que conhecer a verdade do meu chamado. Eu tenho que conhecer a verdade do meu ministério. Eu tenho que conhecer a verdade do meu coração. Tem muitos que venderam o seu ministério por um prato de lentilha. Deveriam ser como Esaú, cheirar o campo, mas preferiram ficar dentro de casa com Jacó. Sabe por quê?
que estava cansado, exausto, e troca o seu ministério por um prato de lentilha. Você que estava no campo e se cansou e se encostou em uma igreja por causa de salário, casa e etc., está na hora de você voltar para o campo antes que você perca a unção da primogenitude na tua vida. Tem muitos que dizem assim, mas eu não tenho mais a mesma unção. Claro, venderam a unção. Venderam a unção pela acomodação. Venderam a unção por um salário. Venderam a unção por um carro. Venderam a unção por uma casa. Venderam a unção. Antes de você perder a unção, volta atrás e vai para onde o Senhor te chamou. Tem muitos Jacós por aí que querem os evangelistas, os apóstolos e o profeta na casa dele, porque quando ele está ali há crescimento para a sua igreja. Mas na verdade ele compra por salário aquilo que você tem. E você, como está cansado do campo, se acomoda e troca aquilo que Deus te deu por um prato de lentilha. Conheça a verdade do teu ministério. Por que você foi chamado? Para que você foi chamado? Segunda coisa que será restaurada é o corpo de Cristo. É o povo de Deus. Muitos de nós estão procurando igual a João. Será que verdadeiramente é o Messias? Gente, João já tinha ouvido. Ele mesmo falou que era o Messias. O anjo falou para o pai dele que ele vinha anunciar a vinda do Messias. Ele ouviu do céu Deus propriamente falando que era o Messias. E agora está com dúvida. Sabe por quê? Porque ele continuou fazendo o seu ministério. A função de João era estar junto com o Messias. Esta manhã é isto que Deus quer te falar. A tua função não é cuidar do teu império, do teu ministério, é estar com o Messias. Um só Espírito. A terceira coisa que vai ser restaurada é a adoração. Chegará um tempo que nós não conseguiremos adorar, a não ser de cara no chão. De tanto peso da glória de Deus. A quarta coisa que será restaurados são os caminhos. Nós voltaremos aos velhos caminhos. Isto é, a princípios. Os princípios do reino serão restaurados. Outra coisa que será restaurada serão os 5 ministérios. Deus não pôs em Efésios 4:11 5 ministérios à toa. Temos que entender que o profético e o apostólico tem que ser restaurado na igreja o mais rápido possível, porque faz 2000 anos que a igreja anda capenga. Na verdade, foi tirado o indicador e o polegar da igreja. O que indicava o caminho e o que trazia o reino foram tirados de dentro da igreja. E a igreja funcionou por todo esse tempo com o mestre que inculca a doutrina na cabeça dos homens. O pastor que tem a aliança com Deus. E o evangelístico que aparece mais que os outros, porque é seguido de sinais e maravilhas. Sabe o que a igreja fez com o evangelístico? Hierarquizou o evangelístico. Para ser pastor tem que ser evangelista primeiro. Nunca foram evangelista, mas vão ser, na função, no título, mas vão ser. Quando o evangelista, na verdade, é um ministério dos milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Esse dia eu vi um evangelista trabalhando.
Ele dizia assim: e Pedro andou com Jesus. E passou pela Porta Formosa muitas vezes. E um paraplégico estava ali há muitos anos. E ele nunca fez nada. Mas um dia, depois de um encontro com o Espírito Santo, ele vai entrar pela mesma Porta Formosa. E aquele paraplégico pede para ele uma moeda. E ele diz: não tenho ouro e nem prata. O que não era verdade. Pedro e João não é que não tinham dinheiro. Mas o que ele tinha agora era superior ao ouro e à prata. E é isso que eu quero falar para vocês, pastores. Você não precisa de ouro e prata. Você não precisa de nada disso. O que você precisa é do poder de Deus. E por ele estar cheio do poder de Deus, ele diz assim: mas o que eu tenho vos dou. Levanta e anda. E esse evangelista olhou para um cara de cadeira de roda, na minha frente. E sabe o que ele fez? Levanta e anda. E o cara levantou e andou. Meus amados, a restauração dos ministérios é algo que está na agenda de Deus. Eu queira ou não queira, você queira ou não queira, Deus já está restaurando. O profético veio para dar direção para a igreja.